E aí, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou mandar o link aqui no grupo do WhatsApp, tá? Para quem ainda precisa entrar. E vamos já começar. Deixa eu pegar o link aqui e mandar para o povo. Mandar aqui, ó. O tema da aula é como fazer ritmo no tempo certo. Beleza, beleza, beleza. E aí, vão dizendo para mim como é que estão vocês aí, o que, é que vocês estão aprontando de bom aí no violão, o que está acontecendo de bom ou de ruim também, alguma coisa que não estiver dando certo aí. Contem para a gente aí. Vamos lá. Já vão deixando as dúvidas também, tá? Porque é super importante vocês deixarem as dúvidas aqui nessas aulas de terça, né? Porque aí a tua dúvida pode ser a dúvida do colega, né? E aí a gente vai se ajudando dessa forma. Vou colocar aqui a live, eu acho que hoje é 11, né? Como fazer ritmo no tempo certo. Tudo certinho aqui. Beleza, beleza, beleza. Pronto, mandei o link no grupo. E é isso aí. Ó, você que está chegando já vai deixando tua dúvida aí, viu? Já vai deixando tua dúvida. Beleza. Ó, a Antônia já está aí com a gente aí. Canal Nada Original também. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Seguinte, já vão separando as dúvidas de vocês, tá? Se apresentando quem é novo, né? Quem está vindo pela primeira vez já se apresenta aí para a gente conhecer, né? Até porque a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa estar mais próximo aí, né? E assim eu vou poder ajudar cada um, tá bom? Vou aguardar mais um pouco aí para a gente começar e vou passar um conteúdo bem legal para vocês hoje, tá? Isso é uma coisa bem legal mesmo. Ó, o Denilson já está aí com a gente aí, seja bem-vindo, Denilson. Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? As anotações, o quadro negro, né? Então é isso aqui, ó. Como fazer ritmo no tempo certo. Essa aqui é uma das maiores dificuldades de quem está começando, por isso que eu trouxe, né, esse tema aqui. E a gente vai falar somente sobre isso, né? Claro, né? Não vai ser somente, né? Até porque vou responder também as dúvidas de vocês. A Mayara já chegou aí com a gente aí, seja bem-vinda. E vamos lá para o conteúdo, né? Vou só aguardar mais um pouquinho aí, mas já vou anotando algumas coisinhas aqui. Ó, seguinte, eu já dei um tempinho de nada aí, mas já foi um tempinho e mais pessoas vão entrando aí, mas já vou começar. Todo ritmo ele tem um começo e fim, né? Quando a gente fala assim, começo e fim, não é que o ritmo você vai tocar uma vez, vai começar e terminar na música, não, tá? O que existe no ritmo é que ele é um padrão de batidas, né? E que você pode fazer tanto no violão quanto em qualquer outro instrumento, numa bateria, num teclado, etc. E por aí vai, né? Mas assim, para o violão, eu gosto de ser bem prático mesmo no que a gente vai entender, né? Que a gente vai aprender. Então, para o violão, a gente imagina o seguinte, tá? O que, é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer batidas aqui de forma que isso aqui vira um padrão ordenado que você pode estar repetindo, tá?
E para virar um padrão ordenado, tem que ter começo e fim, certo? E esse padrão, como o nome já diz, é um padrão. Ele não pode mudar com o tempo, porque senão, se você ficar alterando, ele já não é um padrão, certo? Então, tem que ser um padrão, né? Vou colocar aqui. Padrão. O que é um padrão? Uma coisa que se repete com muita frequência, não é uma coisa que é fixa, né? Por exemplo, é um padrão o sol nascer todo dia ao mesmo horário, né? Isso aqui é um padrão. Então, todo ritmo ele vai ter um padrão, tá? Vai ter o começo e fim, que são as setinhas ou as batidas, a forma de fazer que vai ser igual, tá? Claro, né? Você pode, por exemplo, fazer um ritmo tocando de um jeito, de uma certa maneira, com algumas batidas, e depois no outro compasso, de outra vez, em outra vez que você repete, você fazer diferente, você pode. Você tem liberdade para isso. Mas é muito melhor você manter o padrão do ritmo, porque aí fica uma coisa só, fica uma coisa mais bonita, né, de se ouvir. Por exemplo, né, é bom a gente aprender tudo na prática mesmo, então não tem como eu falar isso aqui. Opa, aqui não vai aparecer, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu estava querendo botar as setinhas, mas não está mostrando aqui, está só aparecendo esses quadradinhos, né? Vou colocar aqui cima e baixo com as letras C e B, tá? Para representar as setinhas, tá? Para representar as batidas. Vamos aqui fazer um ritmo, como eu falei, tem que ser na prática, né? A gente tem que entender na prática. Vamos fazer aqui o ritmo de Guarani. Ele fica baixo, cima, baixo, baixo, tá? 5 batidas. Ó, 5 batidas. O padrãozinho fica esse. Ritmo de Guarani, tá? Isso aqui que a gente está entendendo é o padrão de batidas, tá? Só que o padrão de batidas não tem nada a ver com o tempo, tá? Ele só tem a ver mesmo com a forma que você vai bater no violão, tá? Como assim, né? Vou explicar melhor para vocês. Todo ritmo ele tem essa parte que é o movimento, a forma de você fazer, e outra parte que tem que ser complementar, que é o tempo. Porque se você só aprender a questão do movimento, só as direções em que você vai ter que tocar, não vai adiantar. Você vai tocar, mas a velocidade que você fizer não vai estar dentro de um padrão ordenado que tem que ser, né? Tem que ser um padrão de tempo também, não só um padrão de movimento. E daí você vai tocar e vai ficar tudo sem pé e sem cabeça, tá? Então, todo ritmo ele é composto dessas duas partes, tá? Quais são as partes? Ó, vou colocar aqui, ó. Vou chamar de partes mesmo só para a gente entender, né? Como se fosse em outras coisas que a gente fala, né? Por exemplo, né? Se tiver uma coisa mais pesada, né? Mas deixa eu ver uma coisa mais leve. Não sei, mas pensa numa coisa que tem duas partes e que não pode viver, uma não pode viver sem a outra, tá? O ritmo é isso aqui. Ele não pode viver sem o movimento e sem o tempo, tá? Tem que ser assim, tá bom? Movimento e tempo. Se você não souber o padrão do movimento e não souber o padrão do tempo, acabou para você. Você não vai conseguir fazer ritmo de maneira certa, tá? Só que olha só, dessas duas partes do ritmo, tem uma aqui que é mais importante, digamos assim, que faz mais diferença do que outra, tá? Que é o tempo. Por isso que na aula de hoje eu vou focar bastante em ensinar você a como fazer o tempo certo do ritmo, tá? Se você aprender o tempo na hora certa que tem que ser feito, o movimento depois vai ficar mais fácil, tá? Porque o movimento você pode alterar, você pode fazer batidas diferentes, você pode alterar a ordem das batidas, as direções, tá? Mas a questão do tempo tem que permanecer padronizado, tá? Vamos já chegar nessa parte. Ó, o Rogério mandou aí boa noite. A Nair também está com a gente. Boa noite, turma. A Vilma. Fala, Vilma, tudo bem? Então, vamos lá para o tempo, né? O que é o tempo? Isso aqui, da forma como eu vou explicar, né? É assim, algo bem prático mesmo, tá? Algo que a gente fazendo no violão, a gente vê no dia a dia isso, tá? Não tem como fugir disso. Que é isso aqui, o tempo, é a velocidade, tá? Isso aqui é o que eu vejo, na minha visão sobre isso. É a velocidade
das batidas e pausas, tá? A velocidade das batidas e das pausas, tá? Para a gente entender o que é o tempo no ritmo, né? Então é o seguinte, se você não tocar essas batidas aqui, por exemplo, nesse ritmo de Guarani, nesse padrão, dentro do tempo certo, você pode tocar um milhão de vezes. Pode pegar o violão ali, ficar batendo ali, mas não vai sair um negócio legal, vai sair um negócio totalmente desordenado. Você não vai conseguir tocar uma música com isso. Pode ser que aleatoriamente, você batendo nas cordas, fazendo o padrão, você acerte o tempo? Pode. Mas provavelmente vai dar errado. Olha o tanto de possibilidade que pode acontecer aqui. Né? Vamos imaginar aqui o ritmo. Ó. Batida para baixo, depois batida para cima. Aqui você pode, por exemplo, dar uma pausa entre a primeira e a segunda batida. Aí você pode dar uma pausa entre a quarta e a quinta batida. Você pode fazer muito rápido a segunda, terceira e quarta batida, tá? Então, o que se pode fazer aqui é muita coisa. Por isso que você tem que aprender qual é realmente o padrão de tempo, ok? E aqui, para explicar para vocês, nada melhor do que a boa e velha prática, né? Vamos lá, pegar alguns ritmos aqui e entender como se fica, ó. Ritmo de Guarani, padrão de 5 batidas, como é que fica ele, né? Em relação ao tempo, todas as batidas sem pausa entre si, tá? Quando eu falo sem pausa, não existe ritmo que não tenha pausa entre as batidas, tá? Sempre tem. Só que quando eu falo sem pausa, eu quero dizer que não tem uma pausa muito grande, não tem aquela pausa que a gente percebe de forma muito forte, tá? É só aquela pausinha mesmo que você faz uma batida e depois já entra na outra, ok? Opa. Cada aqui, pronto. Ó, todas as batidas sem pausa entre si e tem uma pausa após a batida 5, né? Olha só, todo ritmo a gente pode, em relação ao movimento, entender que cada batida, quando se começa e termina, elas são enumeradas, tá? Então, a primeira batida que aparece a gente chama de 1, depois 2, 3, 4, 5, por exemplo, né? Se for o ritmo de Guarani. Mas aí, você entendendo dessa forma, fica muito mais simples, tá? A gente enumera cada uma. Tanto que quando eu estou ensinando algum aluno que vai pegar ritmo do zero, eu falo, ó, é bom você tocar o ritmo falando cada batida. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Porque aí você entende onde o ritmo começa e onde ele termina. Que aí quando você terminar, você pode repetir ele de novo com muito mais tranquilidade. Do que se você ficar só fazendo as batidas aqui e ter que, de maneira mental mesmo, ficar pensando, nossa, onde é que começa o ritmo, onde é que termina. Não, você pode contar. Depois de tempo você vai decorar, nem vai precisar mais disso, mas por um certo tempo você conta. É bem legal. Bem interessante isso. Ó, o Nelson aí, boa noite, estamos na escuta. Show de bola. É isso aí, Nelson. Bota para aprender, meu amigo. Ó, então vamos lá. Ó. Nesse ritmo de Guarani é esse padrão aqui. Todas as batidas. Sem uma pausa, tá? Direto, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você faz uma batida e já vai para a próxima sem pausa. E depois da quinta batida, você dá a pausa. E como a quinta batida é a última batida, significa que a gente vai fazer o ritmo todo, vai pausar quando terminar e começar de novo. Tá? O ritmo, em toda a música, né? O terceiro ponto aqui da aula pode ser esse, né? O ritmo se repete no decorrer da música inteira, né? Isso aqui falando de algo mais prático mesmo, né? No uso, por exemplo, de tocar uma música, né? O ritmo ele se repete no decorrer da música. Quando a gente fala, né, do ritmo, começo e fim dele, né? A gente fala de compasso, né? Na parte mais teórica, tá? Quem já sabe um pouquinho sabe que é compasso, né? Quando o ritmo começa e termina. Então, dentro de uma música tem vários e vários compassos, né? Toda vez que o ritmo repete, é um compasso, tá? Só para quem quiser entender sobre isso, né? Entender. Então vamos lá, falei aqui do ritmo de Guarani, vamos para mais um ritmo aqui, ó. Ritmo de toada, por exemplo, né? A forma como eu faço ele aqui, né? Eu faço com o polegar. Deixa eu ver como é que eu faço o ritmo de toada aqui. Faço ele de uma forma bem diferente.
Ó, polegar, depois cima. Aí eu faço com os 3 dedos. E eu venho com o polegar de novo. Tá? Essa forma aqui da toada. Então, aqui a toada são 4 batidas. Na questão do movimento, é isso, 4 batidas. E olha só como eu faço. Faço com o polegar, depois para cima, com o mesmo polegar, depois com os 3 dedos aqui e polegar de novo. Só que a questão do tempo do ritmo de toada, ele tem um padrão bem específico também, ó. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que acontece, ó? Ele não tem pausa entre as batidas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você percebe que ele vai direto, sem parar. Tá? Se você fizer, por exemplo, vou fazer o polegar, dá uma pausinha, depois vem com cima, depois 3 dedos e polegar. Tá? O que vai acontecer? Você vai estar fora do tempo. Se você não entender o tempo do ritmo, como ele funciona, acabou. Você vai tentar tocar ali e vai dar tudo errado. Tá? Por exemplo, se você só pegar esses movimentos aqui e fizer aleatoriamente, pode ser que você consiga fazer o ritmo? Pode, tá? Só que aí a probabilidade é que a probabilidade é muito pequena de você acertar o tempo certo do ritmo. Né? Então, o que você tem que fazer? Entender a referência, tá? Ouvir alguém que faz, ou ouvir uma música que seja tocada nesse ritmo e pegar a questão do tempo, tá? Vamos para mais um ritmo. Ritmo de rock, por exemplo. Tem muita música aqui no canal com esse ritmo. 5 batidas. São aqui, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Não é nesse padrãozinho aqui. Só que aqui já tem uma diferença. O ritmo de rock, ele já tem pausas no meio do ritmo, né? Já tem pausas. O que acontece aqui, ó? Você vai fazer a primeira batida, vai dar uma pausa, depois vai fazer a segunda e a terceira sem pausa, direto. Depois vai dar outra pausa e vai fazer a quarta e a quinta batida sem pausa, direto também, tá? E aí, quando você acaba, né, o ritmo faz outra pausa também para começar de novo. Então, aqui a gente viu como é que ele fica, né? As batidas, ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo, e aqui as pausas bem no meio dele, tá? Se você fizer direto, vai virar uma guarânia, porque o movimento é igual. Tá vendo como é importante a questão do tempo? Se você só fizer aqui, ó, baixo, 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 cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. O que vai acontecer? Vai virar uma guarânia. Por quê? A guarânia é sem pausa, lembra? Então, se você não entender a diferença do padrão de tempo, o que vai acontecer? Você pode estar fazendo um ritmo quando deveria estar fazendo o outro. Tá? Isso pode acontecer, como já vi muitos alunos com esse problema, né? Então, olha aqui, ó. Pausas após a primeira, terceira, vou botar assim, né? Já tá assim, terceira e quinta batidas. Pronto. Aqui a gente já entendeu como é que é o ritmo, tá? E aí, se as pausas estão aqui, ó, depois da primeira, depois da terceira e depois da quinta, a gente entende o seguinte, que entre essas aqui, ó, por exemplo, entre a segunda e a terceira batida não tem pausa, então é direto, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. Ok? É assim que você vai entender como o ritmo funciona, como a questão do tempo do ritmo funciona e você não vai errar mais, tá? Aqui você consegue realmente saber que cada ritmo ele tem um padrão certo, ele tem um padrão fixo, ordenado, que não dá para você fugir disso. Ok? Então, o quarto ponto aqui, ó. Todo ritmo deve ser, está aparecendo para vocês, aprendido ouvindo referências, tá? O que são as referências? Vou colocar aqui, ó. Ouvir a própria música, ouvir
alguém tocando, tendo uma aula sobre o ritmo, tá? Mas você tem que pegar referência. Não dá para, por exemplo, escrever um livro sobre ritmo. Aí o que vai acontecer? Lá no livro não tem como a gente passar o tempo. Não tem como eu escrever. Por exemplo, né? Eu até escrevi aqui, né? Pausas após a primeira, terceira e a quinta batidas. Só que existe algumas coisas aqui que talvez você não vai conseguir pegar lendo um livro, tá? Que é o seguinte: existe uma coisa chamada pulsação. Isso aqui é algo muito natural para ser explicado de forma teórica, tá? Claro, dá para explicar de forma teórica e existe até um estudo aprofundado sobre isso. Só que no dia a dia, na prática, você não precisa. Você precisa ouvir o ritmo e fazer junto. Porque uma hora você vai sincronizar o que você está ouvindo com aquilo que você está fazendo. Então, o que é a pulsação? Tá? A pulsação é a intensidade, tá? Vou falar com as minhas palavras, intensidade da batida. Por exemplo, né? Vamos aqui, ó. Você vai ver que em alguns ritmos, né? Vou colocar aqui alguns ritmos, tem batidas mais acentuadas que outras, tá? Mas como é que você faz para saber disso, né? Claro, você pode ler num livro, né? Ler alguém colocando ali, pulsação mais forte na terceira batida ou na quinta batida. Só que você fazendo aqui, lendo o livro é uma coisa, mas você ouvindo a pessoa fazendo é outra totalmente diferente. É muito melhor você pegar a referência, tá? Eu não indico você tentar aprender, lendo um livro de ritmo, pegando ali as setinhas. Você não vai conseguir entender realmente na essência como é que é aquele ritmo. Porque tem coisas tão, como é que eu posso dizer, profundas assim em relação à percepção, que você só consegue perceber ouvindo mesmo, tá? Como, por exemplo, né? Olha só uma coisa que é bem interessante, né? Eu vou explicar. Presta bem atenção nisso aqui. Ó, isso aqui é um exemplo que eu vou dar em relação a isso. Ritmo de pop rock, por exemplo. Olha só como é que ele fica. O padrão, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, né? Só que o seguinte, depois da primeira batida tem uma pausa. Depois da segunda também tem uma pausa. Depois da terceira também tem uma pausa. Aí ali na quarta e na quinta não tem pausa, direto. E aí, depois da quinta tem uma pausa, tá? O que acontece nesse caso aqui, ó? Essas batidas aqui, incrivelmente, o tempo, a pausa que você dá aqui, elas não são iguais, não são idênticas. Então, por exemplo, se você fosse cronometrar, se você fosse medir uma pausa e outra, elas não são iguais. Tá? E como é que você percebe isso? Não tem como você, num livro, ler lá, dar uma pausa aqui, depois uma pausa ali. Não tem como. Você tem que ouvir o ritmo, sentir como funciona. Por quê? Por que isso acontece? Né? Eu vou explicar para vocês. Porque ritmo é uma coisa humana, criado por um ser humano que foi lá, inventou um padrão de ritmo e foi passando para outro, e foi passando para outro, e os ritmos vão se alterando ao passar do tempo, né? Um certo estilo musical surge que pega um pouco de um ritmo, mistura com outro, e é assim que funciona. O ritmo é passado de pessoa para pessoa, tá? Então, por isso que isso acontece. Então, aqui, ó, dando um exemplo bem assim, eu não sei dizer matematicamente se é isso mesmo, tá? Mas a gente percebe, sentindo isso, que depois da primeira batida e depois da segunda, essas pausas aqui são iguais, ó. A pausa depois da primeira e a pausa depois da segunda batida são iguais. Só que, por exemplo, a pausa da terceira batida já é um pouquinho diferente e o tamanho da pausa da quarta batida é menor também. Já é um pouco diferente. Se você fizer com as batidas exatamente iguais, ou melhor, com as pausas exatamente iguais, não vai ficar o padrão certo. Tá? Então, tá aí a importância de você pegar uma referência, tá? Então, todo ritmo deve ser aprendido ouvindo referência, ok? Não adianta ser, eu peguei as setinhas ali do ritmo tal, ali, não vai adiantar, tá? Tempo é você fazendo junto, é você ouvindo e fazendo junto, praticando,
E não importa o quanto tempo passa, tá? Às vezes você não vai conseguir pegar de primeira. É questão de tempo mesmo, é questão de você ir treinando, tá bom? Não desista de começo, às vezes vai demorar para entrar na tua cabeça. E aqui na aula, vou dar uma dica aqui. Peraí. Dar uma dica aqui super interessante, ó. Que é o seguinte, ó. Eu quase não falo sobre isso aqui porque a forma como eu ensino é bem diferente, né? Mas para quem tem muita dificuldade, ó, vou até colocar aqui, ó, para quem tem muita dificuldade em ritmos, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai testando vários até chegar em um que você se identifique. Quando eu comecei a dar aula, eu nunca indicaria uma coisa dessa. Eu falaria para a pessoa, ó, você tem que pegar esse ritmo aí, você vai treinar ele até aprender. Só que eu vi que pessoas são diferentes. Pessoas têm uma vivência diferente, pessoas têm estilo de música que ouvem diferentes. Às vezes a pessoa nasceu num lar onde se tocava um certo estilo de música, né? E ali a pessoa tem mais afinidade com aquilo. Ou tem pessoas que não são de ouvir música, né? Não gostam de ouvir música, começaram a tocar violão agora, né? E tal. Então, tem muitas variáveis aí para a pessoa pegar um ritmo, tá? Então, o que eu percebi com o passar do tempo e com a prática aqui com os alunos? Eu percebi, vamos pegar aqui os alunos, né? Aluno 1, ó, vamos pegar 3 alunos. Aluno 2 e aluno 3, né? Digamos que o aluno 1, aqui ele vamos lá, ele passou a vida inteira ouvindo rock, por exemplo, MPB, por exemplo. Ele teve uma infância em que na rádio tocava essas músicas, ele é acostumado a ouvir isso e tal. Aí o outro aprendeu muita música sertaneja, aluno 2. Aí vamos lá para o aluno 3, aprendeu muito samba. Isso aqui eu não sei se é provado cientificamente, talvez dá para se provar sim, né? Mas faz muito sentido, tem muita lógica, que eu vi até na prática isso aqui. Tá? Quando a pessoa tem uma certa vivência com um tipo de música, ela consegue aprender a tocar esse tipo de música muito mais fácil. Tá? Então, por exemplo, se você tem hábito de ouvir música sertaneja, você vai começar a aprender violão pelas sertanejas. Você não vai lá para o samba que já não tem muita conexão. Até que tem, né? De forma profunda, falando os ritmos, né? Tem uma certa conexão entre o sertanejo e o samba. Mas, quando você cresce num ambiente assim, você ouve muita música sertaneja, a probabilidade de você aprender o ritmo de sertanejo mais rápido é maior, tá? Então, por exemplo, por isso que você vai testando muitos ritmos, tá? Até pegar. Por exemplo, comecei a aprender o ritmo de rock, não deu certo, né? Não estou conseguindo pegar o tempo, tá muito difícil, já passei semanas e não foi nada ainda. Muda, vai para o ritmo de toada, não deu certo, vai para o de pop rock. Você vai ver que uma hora você vai ter afinidade. Aí quando você bater num ritmo que você tem afinidade, o que vai acontecer com o tempo? Todos os outros depois você vai conseguir fazer. Por quê? Porque olha só, o tempo que você treinou um ritmo que ele não deu certo, que você não está conseguindo pegar, não é em vão, não é perdido, tá? Porque olha só o tanto de coisas que você está aprendendo. Está aprendendo o movimento da mão, está aprendendo o tempo de bater nas cordas, né? Velocidade. Está treinando acordes enquanto isso. Troca de acordes, né? Troca de acordes. Então, é muita coisa envolvida que você está fazendo quando você está aprendendo um ritmo, que às vezes você talvez fique pensando, mas eu não aprendi esse ritmo, então não vai dar certo, não vou aprender nada e tal. Porque tem gente que pensa, quando passa muito tempo numa única coisa, né? Aí a pessoa fica, isso aqui não é para mim e tal. Não. Você não tentou nem 1% de tudo que existe, e às vezes você fica dizendo, já tentei de tudo. Não tem como você ter tentado de tudo, não tem como, tá? Você pode viver 1000 anos, mas não tem como você ter tentado de tudo. Tá? Então, já tira isso da cabeça. Tentei de tudo e não deu certo. Não, você não tentou de tudo. Tem muita coisa que você pode fazer. Tá? Então, por exemplo, se você está travado em algum ritmo, alguma coisa que você não está pegando, muda.
muda o ritmo, muda a música, tá? Muda os acordes e vai testando outros. Você vai ver que você vai ganhando experiência, vai ter afinidade com alguns que você nem imaginava, né? Por exemplo, ó, se você perguntar de um aluno, desse aluno 1 aqui, pode ser que o ritmo que ele achou mais fácil fazer foi o pop rock, por exemplo, tá? Mas ele já tinha tentado a guarânia, por exemplo, já tinha tentado, sei lá, a valsa, não tinha conseguido pegar, mas aí ele foi no rock, conseguiu pegar, ou no pop rock, né? Aí o que, que vai acontecer? Quando ele voltar lá para a guarânia, ele já vai ter experiência em relação a ter pegado o ritmo, já vai ter treinado bastante, vai ficar muito mais fácil para ele aprender esse ritmo de guarânia, tá? Ó, o Denilson perguntando aí. Algumas músicas têm algumas quebras de ritmo. É isso aí. Questão de quebra de ritmo já é outro assunto que você falou agora, eu vou abordar. Mas quando você entende o ritmo, como ele funciona, para você fazer a quebra de ritmo já fica bem mais tranquilo, bem mais fácil, tá bom? Seguinte, pessoal. Então, esse foi o conteúdo de hoje, a aula de hoje. Vou até pegar isso aqui, colocar na descrição, tá? Eu quero ouvir só as dúvidas de vocês agora. Tá? Já vou começar pela dúvida do Denilson, mas vocês vão mandando aí. Podem encher aí o chat de perguntas aí que eu vou responder cada um, tá bom? Então, não tenha vergonha de perguntar. Não existe pergunta ruim, toda pergunta é boa, tá? Pode mandar aí. Deixa eu colocar aqui na descrição o que foi escrito aqui. Ó, vou colocar assim, conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Coloquei já aí. Vão mandando as dúvidas aí. Ó, Denilson, vamos lá para a quebra de ritmo, né? Como é que funciona a quebra de ritmo? Quebra de ritmo é o seguinte. Boa parte dos ritmos, tá? Eu pensei assim em explicar uma coisa teórica. Não vou explicar uma coisa teórica, vou explicar uma coisa prática, tá? Ó, cada ritmo pode ter uma quebra, tá? O que é essa quebra? Eu sou a prova disso. Pego melhor sertanejo. Muito bom. É isso aí. Mas é isso mesmo, tá? É questão de ir testando. Você vai ver que vai ter um ritmo, vai ter acordes, vai ter tipos de música que você vai ter mais afinidade do que outras. É isso aí. Tá? Então, por exemplo, você que está assistindo aí, que está tendo dificuldade em um certo tipo de música, parte para outro, vai testando, tá? Até dar certo. Ó, cada ritmo pode ter uma quebra. O que é a quebra? Isso aqui, pessoal, não estou entrando em nada teórico, nada profundo. Tem uma explicação teórica aqui? Tem, tá? Mas não precisa. Você precisa entender como é que a gente faz isso na prática. O que é isso aqui, né? Quebra é quando você precisa fazer mais de um acorde no mesmo ritmo, tá? Então, por exemplo, quando você vê, vou colocar aqui, ó, quando você vê que um acorde trocou muito rápido, provavelmente ele tem que ser tocado no mesmo ritmo. Tá? Isso aqui eu não estou falando daquela questão de você, por exemplo, tá começando agora e não consegue trocar rápido de acorde. Não. É quando você vê que, por exemplo, assim, a música geralmente está sendo toda tocada num padrão ali, que faz um acorde, aí demora um tempinho, faz outro, aí passa um tempinho, faz outro. Aí você, do nada, vê que a música tem uma parte e que tem um acorde um em cima do outro. Tipo assim, já entra na mesma palavra, entra o acorde aí rapidinho já muda para outro. Quando isso acontece, provavelmente acontece a quebra de ritmo. Tá? O que é a quebra de ritmo? É quando você tem que colocar dois acordes ou mais de um acorde, né, no mesmo ritmo, que pode ser até mais de dois, tá? Mas em 99% dos casos são dois, tá? Dois acordes no mesmo ritmo. Fica bem melhor pegar as músicas que já conhecemos, depois vamos treinando outras. Exatamente, Denilson, é isso aí. Muito mais tranquilo. Ó, eu vou dar exemplos práticos aqui. Por exemplo, você pega o ritmo de pop rock, tá? Ele tem um padrãozinho aqui, eu já até coloquei aqui, né? Esse ritmo de pop rock, ele tem duas partes, tá? Ele tem duas partes. Ele tem aqui
Parte 1 e parte 2 bem definidas, tá? Bem definidas. Quando acontecer uma quebra de ritmo, significa que um acorde ele vai ficar na primeira parte e outro acorde vai ficar na segunda parte do ritmo, ok? Então, nesses casos aí, quando você vê, o acorde trocou muito rápido, que coisa bem rápida mesmo. Provavelmente vai acontecer isso, tá? No acorde, aí no mesmo ritmo, antes de você acabar o ritmo, você já troca para o outro, tá? E quando é que você tem que trocar? Nesse caso aqui, por exemplo, do pop rock, é depois da segunda batida, é junto com a terceira batida. Porque aí você dividiu o ritmo em duas partes. Pegou a primeira ali e a segunda, tá? Aí, para os outros ritmos, é praticamente a mesma coisa. Com o tempo, você vai pegando até naturalmente, tá? Você vai pensando assim, você vai percebendo, o acorde ele vai entrar aqui o primeiro acorde e aqui no meio do ritmo eu tenho que colocar o outro. Aí você vai pegando de forma mais natural. Você pode ver alguém fazendo, por exemplo, essa quebra fica muito mais fácil também, tá? Mas isso aqui já deu para esclarecer o que é isso, essa questão de quebra de ritmo, tá? Ainda estou me lascando na mudança dos acordes Lá menor e Si menor. Beleza, Valdemar, isso aí. Eu demorei meses para pegar acordes com pestana, né? Principalmente aqueles que tem que colocar os três dedos juntos ali, que é a forma de Lá, né? Demorei bastante mesmo, demorei uns 3 meses. Mas não importa com o tempo, não. Para de pensar no tempo e pensa só na tua evolução. Todo dia você está evoluindo um pouquinho. E só a questão de você estar treinando já é o teu resultado. O resultado não é você ter aprendido ali. Aquilo ali é a colheita, né, do que você plantou. Mas o resultado mesmo é você todo dia estar treinando. Tá? Se você colocar na cabeça que o importante é estar treinando todo dia, você vai esquecer desse negócio. Eu tenho que aprender. Não, você já está em movimento. Isso é importante, entendeu? O importante é estar em movimento, é estar se dedicando. E claro, quando você está estagnado em alguma coisa, significa que você está fazendo alguma coisa igual. Você tem que começar a fazer alguma coisa diferente. Seja, por exemplo, nesse caso aí das trocas de acorde, né? Seja aumentando a velocidade, ou seja diminuindo também, que às vezes está fazendo rápido demais e está precisando diminuir para entender. Ou então você mudando a forma de colocar os dedos para ficar melhor, ou treinando, sei lá, de alguma forma diferente. Você tem que mudar alguma coisa, tá? Se você vê que está estagnado, alguma coisa tem que mudar, né? Isso é até um padrão natural mesmo, né? Você pensa assim, se tá tudo do mesmo jeito, alguma coisa eu tenho que fazer diferente para mudar, né? Então é você mesmo que vai ter que perceber o que você tem que fazer nesse caso, ok? Pessoal, vão mandando as dúvidas aí. Vão mandando as dúvidas que eu vou responder vocês, tá? E aí, dependendo, qualquer dúvida que você tiver, você já tira logo aqui, ok? Vão mandando aí. E o seguinte, pessoal, vamos, né? Vamos se atentar aí que toda terça-feira às 20 a gente está aqui ao vivo, tá? Então você pode já separar as dúvidas da semana, de repente você está treinando alguma coisa aí, você está com alguma dificuldade, né? Você já separa as dúvidas e já traz aí na terça às 20, ok? Pop rock, meu ritmo favorito, toco todas as músicas com ele. Muito bom, Mayara. Tocar todas as músicas aí já não tem como, né? Que tem que mudar, mas eu acho incrível que tem um aluno meu que a maioria das músicas ele toca no ritmo de rock, até música que não é nesse ritmo, ele dá um jeito de colocar no ritmo, né? Porque dá, tá? Qualquer música dá para tocar num certo ritmo, só que às vezes você vai ter que fazer sacrifícios na música, né? Por exemplo, a música ela tá pedindo ali que seja cantado uma parte mais rápida. Ali você vai ter que, às vezes, cantar de forma mais lenta, aquele pedaço, ou dar uma pausa muito grande. Mas qualquer música dá para tocar em qualquer ritmo, tá? Se você não sabia disso, é possível, tá bom? Só que às vezes não fica legal, não fica bonito de se ver, né? Mas possível é, ok? Pessoal, vão mandando as dúvidas aí. Tô aguardando vocês, tá? Bora ver quem era que estava aqui. Antônia, Maiara já foi, mas pode perguntar de novo. Denilson, Rogério, o Nelson, o Valdemar, vão mandando aí, vão mandando. Vou aguardar mais uns 3 minutinhos vocês mandarem aí, ok? Vão mandando aí, que aí a gente vai interagindo.
Ó, para mim é super importante as dúvidas de vocês, que aí eu vou sabendo o que vocês precisam, tá? De repente, pode ser que a dúvida de você vire uma aula aqui na terça-feira, né? De repente, a tua dúvida aí ela é importante, né? Eu vejo que é importante, trago aqui para a aula, né? Como conteúdo da aula, né? Ou deem sugestões também, né? Se você tem alguma coisa que você quer ver uma aula aqui, dê uma sugestão aí para a aula, né? Ó, e vocês que não estão lá no grupo, entre em contato comigo para entrar no grupo, tá? Para vocês receberem o link das aulas, que toda terça-feira às 20 eu mando lá no grupo, tá? O grupo tem bastante pessoas lá, e aí, você estando no grupo, você vai receber a notificação, vai ser muito mais fácil para você entrar aqui, tá bom? Ó, deixa eu ver se apareceu mais comentários aqui, se vocês mandaram mais alguma coisa no chat. Se não tiverem mandado, a gente vai encerrar. Ó, como vocês não têm mais dúvidas por hoje, eu vejo vocês na terça-feira que vem, tá bom? Mas eu quero que vocês treinem, eu quero que vocês peguem os vídeos aqui, pega essas aulas aqui do YouTube, ó, você tem tanta coisa para fazer aqui no canal, pega essas lives aqui, vai maratonando as lives que eu já fiz aqui, tem muita coisa boa, muito conteúdo aí que você vai aprender, vai colocar na cabeça aí, tá? É sério, tem muita coisa boa. O que você vai fazer, por exemplo? Você vai escolher, vai fazer uma lista, né? Digamos, você pega uma lista ali, pega umas 10 músicas, aí começa. Toda semana você pega uma música diferente aqui no canal. Ou, digamos, né, se você já estiver bem avançado, cada semana você pega 2, 3 músicas, 4 músicas, tem bastante aqui no canal. E também pega essas lives aí e vai assistindo também, tá? Que aí você vai aprender bastante coisa aqui comigo. Como usar o metrônomo na música? Estou acostumado a usar na digitação e fui usar na batida da música e não consegui. É o seguinte, Valdemar, para você usar o metrônomo, você tem que entender o tempo do ritmo. Cada ritmo ele tem um padrão específico de tempo, tá? Por exemplo, o ritmo de rock, ele é em 4 tempos, o de pop rock é em 4 tempos, o de guarani é em 3 tempos, tá? O de valsa é em 3 tempos. Só que, para falar a verdade, eu nunca usei metrônomo, não precisei usar metrônomo para entender como o ritmo ficava. Já tentei passar para os alunos aqui fazer ritmo com metrônomo e, para falar a verdade, o uso não foi tão legal, não. Tá? Mais atrapalhava do que ajudava. E olha só, né? Tem uma coisa dentro da música, falando de forma mais assim, profissional, de pessoas que tocam há muito tempo, que falam o seguinte, né? Que às vezes o que foi que aconteceu na música, né? Para se usar tanto metrônomo, é que as músicas elas começaram a ser gravadas de forma muito mais técnica, né? Aí como, por exemplo, você precisava gravar um canal separado para guitarra, outro para o teclado, outro para a voz mesmo, né? Aí o que aconteceu? Todos os músicos, os vocalistas tinham que usar o metrônomo para cantarem no mesmo tempo, para não saírem do tempo, né? Porque às vezes tinha que tocar de forma separada, tá? Isso aqui é um dos motivos, tem outros também, né? Aí o que aconteceu? Acabou se colocando muito na música, né? Isso aqui eu tô falando só para a parte da música mais ocidental, né? Música mais popular, né? Tem a questão do uso do metrônomo na música erudita também, mas aqui é outro assunto. Daí virou esse negócio, né? De usar metrônomo e tal. E aí, para treino de digitação, por exemplo, para coisa que você vai fazer muito mecânica, eu indico sim você usar o metrônomo. Agora, por exemplo, qual é o nosso objetivo aqui? É tocar umas músicas nas rodas de amigos, é conseguir aprender um ritmo para tocar uma música que você queira, uma música popular. Eu já não acho tão interessante, tá? Eu já não acho que seja necessário. Até porque você vai até perceber, tá? Eu vou te falar agora, talvez você vá perceber agora. Se você for ver minhas músicas aqui no canal, geralmente eu começo a música mais lenta e depois eu vou acelerando com o tempo. Isso aqui a gente faz de forma até inconsciente. Quando a gente vai tocar, por exemplo, com os amigos aí, a gente começa a música meio mais lento, mesmo depois vai acelerando. E isso é natural, tá, Valdemar? Você precisa se prender no metrônomo. Ah, vou tocar exatamente aqui nesse andamento, nesse tempo, porque se eu mudar isso aqui, a música não vai ficar legal. Não, não tem nada a ver. A música ela tem que ser dinâmica como a vida é, né? Tem que ser orgânica, tá? Então, por exemplo, você dá uma aceleradinha ali, ou às vezes você dá uma diminuída na velocidade, não tem problema não, tá? Você não pode perder totalmente o compasso, né? O tempo das batidas e tal, mas a questão do metrônomo, às vezes enrijece muito
a música, aquilo que você vai fazer, tá bom? Não precisa se prender com isso, não. Ok? Gosto quando você toca Belchior, fica show. Também gosto demais, Belchior é top. Seguinte, pessoal. Ó, todos esses conteúdos aqui, essas coisas mais detalhadas, tá? Tem dentro do meu curso. E deixa eu apresentar aqui para vocês, para quem ficou até o final, tá? Porque de repente tem alguém que não conheça, né? Ah, eu sei que eu já apresentei muito no canal, mas de repente se você é novo aqui, você deseja conhecer, né? Até porque é uma coisa que vai ser muito útil aí para você mesmo, tá? Ó, o que é isso aqui que eu coloquei, essa frase, né? Toque músicas no violão em rodas de amigos ou na igreja sem precisar de teoria. Isso aqui nada mais é do que o objetivo do curso que eu fiz, que é o curso do zero ao repertório, tá? O objetivo dele é esse, é te ensinar violão para você conseguir tocar nas rodas de amigos, ou se for na sua igreja, tocar na igreja, sem você precisar de teoria, né? E como assim? Como é que é esse negócio de sem precisar de teoria? Claro que a gente usa um pouquinho de teoria, não tem como ficar sem a teoria. Só que eu vi que, na maioria das vezes, a teoria ela mais atrapalha do que ajuda, tá? Para quem está começando, tem professor que começa, você tem que entender toda a parte teórica, o dó, o sol, com baixo em não sei aonde, com sétima. E para quem está começando, isso aí vira uma bola de neve na cabeça, fica tanta coisa para se entender que a pessoa acaba desanimando. Né? Então, por isso que eu fiz esse curso. Para a pessoa pegar do zero ali, sem precisar de teoria, sem precisar ficar entendendo essas coisas mais complexas no começo, e aprender igual uma criança aprende. Como é que uma criança aprende? Do básico. A criança não aprende a aprender, né? Não aprende a contar o número do milhão. Não, ela aprende do 1, aí vai até o 10, e às vezes com um tempão ali só até o 10, né? Ou então o ABC, né? Aprende o A, do A até o F, por exemplo, e fica ali um tempinho até começar a entender, começar a entrar na cabeça e depois vai expandindo. E é assim que eu ensino nesse curso, tá? Você começa pelo basicão. E o basicão, o simples, já dá para você fazer muita coisa. Por exemplo, eu tenho alunos aqui que estão há um tempo comigo, já estão há 5, 6 meses, que tem hoje o basicão, tá? Se, por exemplo, uma pessoa que estudou 15 anos no conservatório, a pessoa vai explicar um monte de coisa teórica ali, né? Vai saber de um monte de coisa teórica, só que o meu aluno está muito feliz, está satisfeito porque está conseguindo tocar as músicas dele, que talvez, se esse meu aluno tivesse aula com esse professor de 15 anos de conservatório, de teoria, talvez ele não teria conseguido fazer nada, não teria tido paciência para aprender toda essa parte teórica, teria desanimado do violão, tá? Coisa que eu consegui fazer com que o aluno aprendesse. Isso é importante, tá? O importante é você conseguir fazer alguma coisa. Não adianta nada você saber de acordes, você sabe 30 acordes, sabe 50 ritmos e você não fazer nada com isso. Você não expor o que você sabe para o mundo, né? Sei lá, você chegar numa roda de amigos, você chegar numa praça, tocar umas músicas. Eu acho que isso é mais importante, tá? Mas cada um tem sua visão, claro, né? Mas é isso. Se você tem interesse em aprender isso, se inscreve no curso. Como é que você faz para se inscrever? O link está na descrição do vídeo. E como é que faz para você apertar na descrição aí? No título do vídeo, se você está pelo celular, você aperta aí vai aparecer bem assim, ó. Vai aparecer bem assim. Agora você vai aprender violão de forma fácil, curso de violão do zero repertório. Saiba mais. Aí tem um linkzinho azul. Você vai apertar nesse linkzinho azul e vai fazer a tua inscrição para você fazer esse curso, tá? Faz esse curso que você vai ver que vai expandir a tua cabeça em relação ao violão. Você vai ver violão de uma forma bem diferente, tá? Coisa que você não vê por aí. Essa forma de ensinar você não vai ver em lugar nenhum. Você pode procurar 300 canais aqui no YouTube, você não vai ver ninguém ensinando da forma que eu ensino, tá bom? Antônio, eu sou aluno e posso provar. Excelente professor. É isso aí, Antônio. Vamos para cima aí, botar para aprender. Pessoal, então, grande abraço. Valeu, até mais. Vejo vocês na terça que vem. Tchau, tchau. Valeu, meu povo. Até mais.